Olá você, Deus abençoe sua vida. É mais uma vez uma alegria podermos nos encontrar aqui. Que Deus fale ao nosso coração nesse momento. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos permite mais uma vez estar na tua casa, ó meu Pai, louvando e bendizendo o teu santo nome. Vamos meditar na tua palavra e clamamos a Deus para que sempre nós dependemos da ação do teu Santo Espírito em nossas vidas, nos aquietando, revelando Jesus Cristo em nossos corações, para que assim toda a honra, toda a glória e toda a adoração sejam dados somente a Ti. Nós assim oramos, engrandecemos e depositamos a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento, em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Hebreus 13, versos 5 e 6. A palavra do Senhor nos diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Quero trazer uma meditação para você nesse momento, juntamente com sua família. E o tema que eu quero desenvolver é tranquilidade na família. Nós sabemos que por causa desse vírus e dessa pandemia que nós temos vivenciado, muitos problemas têm surgido, nós temos procurado falar um pouco disso a cada semana, mas eu queria falar um pouquinho mais daquilo que essa pandemia tem produzido, principalmente no caos financeiro. Sabemos que muitas famílias já perderam o emprego, muitas pessoas estão pensando como será o dia de amanhã, muitos empresários também não sabendo como lidar com a situação. É uma situação nova para todos nós. E sabemos que, principalmente quando fala na parte financeira, é algo que traz realmente um problema muito sério para as famílias, que gera tensão, que gera brigas, discussão, e não é para menos como um momento como esse que nós estamos enfrentando. Mas eu louvo a Deus porque nós temos a palavra do Senhor, que vem como um farol, irradiando em meio a toda essa escuridão que nós estamos atravessando, e permite-nos assim, realmente, apesar de não entendermos como é que será o dia de amanhã, mas permite-nos ter um momento de descanso, de refrigério, canalizar ao Senhor toda a nossa dependência. E quando a gente olha aqui para a carta aos Hebreus, não sabemos quem escreveu essa carta. É uma carta que tem surgido muitas discussões teológicas sobre quem é o autor. Mas independente, e a parte dessa discussão, o capítulo 13, ele está terminando essa carta, e ele está terminando mostrando que a vida cristã ela precisa ser desenvolvida não somente os laços com o nosso Deus, mas também e principalmente no nosso relacionamento com outras pessoas. E você vê isso aí do versículo 1 ao versículo 4. E quando nós chegamos aqui no versículo 5 e 6, nós podemos então parar nesses dois versos e deixar com que a palavra de Deus fale conosco. E nós vamos, através desses dois versos, trazer algumas orientações que são importantes para esse momento, para que possamos desfrutar dessa tranquilidade na família. E a primeira orientação que a palavra de Deus nos traz: apegue-se àquilo que é importante. O comecinho do versículo 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. O cristão ele deve pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. O cristão deve ter em seu coração um desejo pelas coisas de Deus e não um desejo sórdido pelas coisas terrenas, como os gentios assim procuram e buscam. Ao contrário, nós temos que ter Deus como nosso protetor, bem como também a nossa providência. E a avareza, ela é uma preocupação excessiva em conseguir, obter e acumular dinheiro e muitos bens de uma forma desenfreada,
Nós não estamos dizendo que é pecado você trabalhar, de você querer ter o seu investimento, de você querer ter uma vida melhor, mas o pecado está exatamente quando o dinheiro é o seu senhor, quando a sua vida gira toda ela em torno da busca desenfreada por dinheiro, querendo acumular cada vez mais, e isso é pecado. E a palavra de Deus nos diz aqui em outros textos, como por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 9 e 10, depois os versos 17 e 19, veja como a palavra de Deus trata esse assunto. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E agora os versos 17 a 19, Paulo continua falando o seguinte: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da vida eterna. Então, uma maneira de trazer uma tranquilidade à família nesse exato momento é você procurar pensar mais nas coisas de Deus, buscar as coisas do alto e não permitir com que esse desejo de avareza, esse desejo de sempre ter mais, isso faça parte do seu coração. Não permita que isso aconteça. A segunda orientação que a palavra de Deus nos dá, para que tenhamos uma tranquilidade na família, nesse aspecto financeiro principalmente, seja grato a Deus por aquilo que tens. A continuidade do versículo 5 aqui em Hebreus nos diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes. É muito interessante que essa expressão contentai-vos, ela traz um significado muito forte, que diz assim: seja suficiente e satisfeito com aquilo que você tem. Independente daquilo que você tem, você precisa aprender a ser grato em seu coração. E uma frase de uma música do grupo Projeto Solo, do Salmo 23, a frase diz assim: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Isso significa que nós podemos sim pensar em ter coisas melhores na nossa vida, na nossa casa, mas antes de ter e obter essas outras coisas, nós precisamos já ser gratos a Deus por aquilo que nós já temos. E pensar que é assim que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, nos diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e aquilo que a gente pode vestir e comer, estejamos contentes. E o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, combatendo exatamente a avareza de um homem que já tinha seus celeiros abastados e queria destruir aqueles celeiros para obter mais riquezas ainda, e depois dizer à sua alma: alma, come, bebe, regala-te, porque tem para muito tempo e muitos anos. E nesse mesmo texto, Jesus fala: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Perceba como que o reino de Cristo é totalmente diferente do reino desse mundo. No reino deste mundo, para você ser aceito, é preciso você ter. Quando você tem as suas credenciais, quando você tem a sua faculdade, quando você tem os seus bens, então você faz parte desse mundo. Mas para Jesus é o contrário. Para Jesus,
nós precisamos ser uma nova criatura nele, sermos contentes com aquilo que ele tem nos dado. E isso é totalmente diferente daquilo que o mundo tem nos ensinado. Então aprenda a ser grato por aquilo que Deus tem te dado, aprenda a ser grato a cada refeição que você está comendo, não importa como que esse alimento está chegando à sua casa, seja por meio de uma doação de cesta básica, o que é importante é que Deus tem sustentado a cada um de nós. E por isso nós devemos ter esse espírito de contentamento. Então nós já vimos aqui 2 ações importantes para que tenhamos tranquilidade na família. Apegue-se àquilo que é importante. Depois seja grato a Deus por aquilo que tens. E por último, firme-se nas promessas do Senhor. A continuidade do versículo 5 e o versículo 6 aqui em Hebreus capítulo 13, diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me pode fazer o homem? Então, nós precisamos aprender também, como crentes em Cristo Jesus, a descansar na palavra do Senhor. Nós temos aqui uma promessa que é para cada um de nós, e que nós precisamos trazer à nossa mente, ao nosso coração, nesse exato momento de crise. Entender que Deus é a nossa provisão, o Senhor não falha nas suas promessas, o Senhor não nos abandona em meio ao caos, muito pelo contrário, mas se há uma promessa, nós precisamos nos agarrar a essa promessa. E a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela é recheada de promessas ao nosso coração. Temos os nossos deveres, e nós estamos vendo aqui os deveres que cabe a cada um de nós cumprirmos, como apegar-se àquilo que é importante, como ser grato a Deus por aquilo que nós temos, e aí sim firmar nas promessas do Senhor. Em outro texto também, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, olha o que a palavra de Deus fala, tratando da nossa fraqueza. Diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quando eu olho para esse versículo, é um versículo que faz corar de vergonha, porque quando a gente olha para a nossa fidelidade quanto àquilo que Deus requer de nós, eu penso quantas vezes nós estamos sendo falhos. E quando a gente encontra essa outra promessa, que Deus, Ele permanece fiel apesar da nossa infidelidade, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua santa palavra, mas isso não é um precedente, então, para que tenhamos uma vida de infidelidade para com Ele, sabendo que Ele não vai ser infiel para conosco. Não. É que Deus conhece a nossa fraqueza, conhece nossas falhas, e Ele permanece fiel à sua palavra e ao seu caráter, por isso nós podemos, então, descansar o nosso coração. E a promessa dele é muito enfática aqui nesse texto, porque está dizendo: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Parece ser uma redundância, mas é apenas a palavra de Deus sendo enfática daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, que nós possamos descansar no nosso coração nessa promessa. Que nós possamos, então, mediante essa promessa, como diz o versículo 6, assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Em outra, trazendo para o nosso contexto, se o Senhor é o meu auxílio, se o Senhor é o meu sustento, se o Senhor é a minha provisão, o que me pode fazer esse vírus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim traga essa quietude e tranquilidade ao seu coração, bem como a sua família toda, entendendo que nós precisamos apegar-nos àquilo que é importante, sermos gratos a Deus por aquilo que nós temos e firmar-nos nas promessas do Senhor para que vivamos uma vida tranquila, apesar de todo esse caos que nós estamos vivendo. Vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Coloque as suas necessidades diante do Senhor nesse momento. O Senhor sabe a sua aflição, o Senhor sabe a sua angústia,
O Senhor sabe o choro que você tem derramado na sua casa, as suas preocupações com as contas, as suas preocupações com o mantimento. É hora de depositar a confiança no Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. A palavra que por si só ela tem o poder de nutrir a nossa mente, o nosso coração, e fazer, ó Deus, com que caia por terra todo esse anseio, essa angústia que está no nosso coração em relação ao emprego, em relação ao mantimento, ao sustento, em relação às contas que chegam. Meu Jesus, nós clamamos para que haja uma quietude agora em cada coração, haja um colocar na Tua presença os nossos anseios, as nossas preocupações, mas que possamos afirmar com toda confiança: o Senhor é o meu auxílio, eu não tenho o que temer. O Senhor deu a provisão para o dia de hoje. Amém. Louvado seja o Teu santo nome, porque no dia de hoje o alimento entrou em nossa casa. E eu clamo, Deus, para que em nome de Jesus, o Senhor adentre, Deus, com a Tua providência em cada lar nesse momento, trazendo essa paz, essa quietude em cada coração, em cada mente. Ó Deus, abrindo porta de emprego, fazendo com que, ó Deus, as atividades financeiras, ó Deus, voltem à normalidade, fazendo, ó Deus, com que esse vírus, ó Deus, cesse as suas consequências em nome de Jesus. Mas acima de tudo isso, meu Pai, que nós possamos lembrar que seja agora nesse momento de escassez, ou seja no momento em que já tivemos um pouco de fartura, possamos lembrar que o Senhor é que está conosco em todos esses momentos. Louvado seja o Teu santo nome. Assim nós oramos e Te agradecemos e Te bendizemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração, que haja paz no seu lar e até o próximo encontro, se assim Deus